Bom dia, igreja. O tema da nossa aula hoje é Vencendo o Abatimento da Alma. Isso está na revista Palavra e Vida, que é da Convenção Batista Fluminense. A nossa lição hoje é a lição 5 e ela foi escrita por Carlos Henrique Soares, que é pastor e também psicólogo. O nosso texto base hoje é Salmo 42:11. Vou estar lendo para vocês agora esse salmo. Ele diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então aqui, esse Salmo 42:11, ele está falando que o salmista está triste, ele está com a alma dele abatida, ele está meio perturbado. Mas se a gente for ler o Salmo todo, 42, ele é um salmo de lamento, ele é um salmo onde fala muito sobre sofrimento, sobre tristeza, fala muito sobre o sentimento que o salmista está passando nesse momento que ele escreve esse salmo. E esse tema, vencendo o abatimento da alma, a alma significa o quê? A nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os momentos maus que a gente passa, especialmente nessa época agora de pandemia, onde as pessoas estão muito isoladas, onde as pessoas estão com medo de pegar o vírus, com medo de perder seus familiares. E tem pessoas também que não têm nem família e infelizmente estão muito sozinhas nesse período. O que acontece muito com isso? Acontece problemas emocionais. Pessoas que perdem a sua razão. Quantas pessoas estão com depressão nesse momento? Estão com problema da alma, das emoções, estão com problema de mente. E a gente sabe que a única esperança é Cristo. Então o salmista ele fala isso no Salmo 42, que apesar das tribulações, apesar de ele estar perturbado, de ele estar triste, ele tem essa esperança em Cristo. Mas a pergunta da nossa lição hoje é como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações? Aqui, quando ele fala do sofrimento dele, das aflições, ele crê em Deus, ele diz que tem esperança em Deus. Mas como que a gente faz para que isso se torne prática na nossa vida? Então, o autor aqui, ele diz, ele coloca 4 tópicos que são desafios e ensinamentos que nos fazem conseguir vencer esse abatimento da alma, essa tristeza, essas dificuldades que nós temos no nosso emocional. Isso não significa dizer, porque Jesus cura o nosso emocional, Jesus cura a nossa alma, que se nós precisarmos de uma medicação, de um tratamento, procurar um médico, a gente vai fazer. Mas tendo a certeza, para que a gente possa ter esse equilíbrio emocional, só Cristo, só através da esperança em Deus, só através da esperança em Cristo. E esse Salmo 42, ele é um salmo onde ele foi escrito por coraitas, que eram os sacerdotes responsáveis pela adoração. Algumas versões chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico e com informações para os ensinamentos. Então, os salmos, eles eram cânticos e orações. Eles foram escritos por várias pessoas, mas especificamente esse foi feito pelos sacerdotes chamados coraitas. Então, o primeiro tópico que eu vou estar compartilhando com vocês hoje é: em dias de desesperança, busque a Deus. Desesperança aqui é falta de esperança, está no Salmo 42, no versículo 1 e 2. Nesse momento aqui, o salmista ele diz que ele está no deserto. Nesse momento aqui, ele fala das suas dores, dos seus sofrimentos, tudo aquilo que ele está passando. O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Daí ele pode comparar o seu momento no deserto vendo uma corça. Ela suspira por águas em meio à sede, em meio às faltas de expectativa de saciá-la. Ela busca através do faro o cheiro das águas. E quase sempre em meio ao deserto, as águas estão não no pé da montanha, mas nos altos onde brotam as fontes de águas correntes.
Então aqui o salmista me dá o exemplo da corça. A corça, ela vive em lugares desertos, onde é difícil ter água, né? E aqui ele conta que essa corça, ela anseia, ela busca pela dificuldade, pela necessidade da água. E também diz que como a corça, ela não pode viver sem a água, né? Sem esse alimento que é a água, nós também, seres humanos, né? A nossa alma, o nosso espírito, ele não pode viver sem Deus, sem Cristo. Então aqui ele faz essa comparação. Ele continua dizendo, nos versículos ele fala 2 vezes do anseio por Deus, e 4 vezes ele se refere ao nome precioso de Deus. Como a corça, ele está no deserto, mas também deseja a fonte da vida. E qual é a sua fonte de vida? Então aqui ele está falando que a fonte de vida da corça aqui é a água. E nós, qual é a nossa fonte de vida? Infelizmente, muitas das vezes a gente pensa que a nossa fonte de vida é a proteção, é o lado financeiro, é o relacionamento, é a família, é alguma realização pessoal. Mas aqui o salmista está dizendo que a única forma que a gente tem de satisfazer as nossas necessidades, o nosso eu, é só com Cristo. Só Cristo pode satisfazer as nossas necessidades. Aí diz aqui em Hebreus 4, de 14 e 16, em Jesus tem um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Então aqui em Hebreus fala da história de Cristo, que Cristo foi o nosso sacerdote. Cristo morreu na cruz por nós. Então ninguém melhor do que Ele para entender as nossas dores, os nossos anseios, o nosso lado emocional. Porque Ele passou por tudo isso antes de morrer na cruz. Ele era Deus, mas Ele se fez homem, se fez carne como nós. Então Ele passou por todas as emoções, por todos os sentimentos. Por quê? Muitas das vezes quando a gente está num momento difícil emocional, um momento de depressão, muitas das vezes alguém quer nos ajudar, quer nos auxiliar, e a gente acha que aquela pessoa não tem condições porque ela não passou por aquilo. É muito difícil você chegar para uma pessoa que está com um problema emocional, com depressão, e você falar alguma coisa por causa da resistência da pessoa, por ela achar que você não entende aquilo que ela está passando. E muitas das vezes nós não entendemos. Mas quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da palavra, não somos nós que vamos fazer nada na vida da pessoa, mas quem vai agir é Jesus. Porque Ele passou por tudo isso. A palavra de Deus diz que antes dele morrer na cruz, Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado, Ele sofreu dores. Ele tem vários problemas emocionais. Então, Ele passou na carne isso. Então, Ele sabe disso. Então, não importa se você tem essa experiência ou não, se você está com alguém que tem experiência de ter passado por isso ou não. Se falar de Jesus, se colocar Jesus nessa situação, com certeza essa pessoa vai vencer. Aí o grande pregador Charles Spurgeon disse: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. O segundo tópico diz assim: em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Está lá no Salmo 42, no versículo 3 e 5. Então aqui o salmista ele começa a falar de tudo aquilo que ele está passando, né? Os sofrimentos, as dores, e ele começa a se questionar: cadê Deus? Por que Deus não responde as minhas orações? Né? Ele anseia por Deus, né? Ele anseia para que Deus tire essa dor dele, tire esse sofrimento dele. E ao mesmo tempo que ele está passando por isso, tem a questão das pessoas questionando: ué, mas cadê o seu Deus? Você não crê em Deus? Você não tem fé? O que está acontecendo com você? Então a gente tem que entender que o que nós temos que colocar no nosso coração, o que nós temos que pensar. Independente da situação que a gente está passando, que Deus está conosco. A quem nós vamos dar ouvido? O que nós vamos guardar no nosso coração? O que nós pensamos de nós? O que as pessoas pensam de nós? Ou o que Deus pensa de nós? Se a gente está passando por um problema financeiro, por um problema de saúde, de portas fechadas, de necessidade, seja o que for que nós estamos passando, nós temos que colocar no nosso coração a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus ela tem tudo para nós. Ela fala sobre todas as situações da nossa vida. Por exemplo, se estamos doentes, o que a palavra de Deus diz? Que Ele levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então é isso que a gente tem que guardar, essa mensagem no nosso coração. Se nós estamos desempregados, com problema financeiro, o que a palavra de Deus diz? Que os justos não mendigariam pão. Então é com essa palavra, com essa mensagem, que nós devemos
guardar no nosso coração. E aqui o salmista, ele apresenta angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como seu povo ia aos cultos públicos, daí das festas, dos cânticos que eram entoados até chegar ao lugar de adoração. Ele está adoecido a lembrar que estava agora sem esta oportunidade. Tanto as cobranças externas quanto as do coração o maltratava naquele momento. Então aqui ele está falando, ele está saudosista, né? Ele está lembrando de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele passou. Aí no versículo 5 fala assim, ele prega para a sua própria alma, porque ele diz, porque estás abatida, ó minha alma. E quando ele faz esse salmo, ele não faz um salmo geral, ele faz o salmo daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele está passando. Então ele mesmo está pregando para ele, porque estás abatida, né? Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração. Então, nós seres humanos, a gente tem muitas dúvidas, nós temos muitos questionamentos das coisas que acontecem conosco. A gente fica esperando uma resposta de Deus, né? Mas nós temos que encontrar essa resposta de Deus através da nossa busca, através das nossas orações, através da gente buscar a palavra de Deus. A gente tem que aprender a ter essas respostas, porque a gente fica esperando, né, que Deus venha responder, mas Deus já respondeu, Deus já tem a resposta através da sua palavra. Basta nós buscarmos. O terceiro tópico que eu vou estar compartilhando com vocês hoje é: em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Salmo 42, versículo 6, 8. Nesse momento aqui, o salmista ele já está reagindo. Por quê? No primeiro tópico, né, ele diz assim, busque a Deus. Ele tem anseio, ele tem necessidade de falar com Deus, de colocar o seu sentimento daquilo que ele está passando. O segundo ele diz, né, leve ao seu coração a mensagem que fortalece. E ali ele começou a colocar no coração dele, né, aquilo que podia dar esperança a ele, né? São coisas boas, as palavras de Deus, são coisas que pudessem tirar ele daquela situação. Já no terceiro, depois dessa busca dele, de Deus, desse anseio, e dele colocar as palavras de Deus, guardar as palavras de Deus no coração dele, aí no terceiro ele já está reagindo, que diz assim, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Então ele passou a lembrar de Deus em todas as situações que ele está vivendo. Mesmo nessa situação difícil, de dias maus, né, dele estar triste, dele estar perturbado, porque esses momentos que ele passou, ele estava distante de Deus. E infelizmente isso acontece muito conosco. Quando nós não estamos com a nossa mente boa, com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos bem, a gente se afasta de Deus, a gente desanima, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de buscar o Senhor. Na verdade, não que nós não tenhamos, nós não temos forças, nós não conseguimos fazer isso, né? Então aqui ele começa a lembrar de Deus, tudo aquilo que ele estava passando. O cenário parece mudar aqui. Ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas. Ele vai mencionar os lugares altos de onde brota o nascente do Jordão. No versículo 7 ele usa o termo, um abismo chama outro abismo. Na verdade ele está dizendo aqui, de uma tribulação, eu estou passando por uma outra tribulação. Isso acontece muito conosco. Aí ele continua. É como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas. Ele lembra de Deus, no versículo 6. E ele é levado de um lado ao outro, lembrando de Deus. É como ele revela isto. Então aqui ele começou a lembrar de Deus nas pequenas coisas, na natureza. Ele começou a olhar para ele mesmo, para dentro de si. Ele começou a observar a Deus no abismo, no mar, na natureza. Aí diz aqui no versículo 8, o salmista em sua oração tem uma certeza. Ele conta em meus dias maus com a misericórdia do Senhor de dia e à noite uma oração de louvor. Então aqui o salmista, ele está dizendo que existem coisas boas, você tem como estar bem nos momentos ruins, né, nas dificuldades, nas adversidades, né? Que a própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tínhamos que ter bom ânimo, que como Jesus Cristo venceu os problemas, as dificuldades, nós também iríamos vencer.
Aí, continuando, o salmista fala assim: não vê os problemas, as lutas, como algo do diabo ou consequências de seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disso seu cântico, sua oração, dia a dia. Então aqui está falando, né, que infelizmente nós como cristãos, quando vem o dia mal, os problemas, a dificuldade, a gente pensa logo que é o inimigo, que é o diabo. Infelizmente o inimigo, o diabo, ele usa realmente as nossas fraquezas, os momentos maus, as dificuldades. Mas muita coisa que acontece conosco é Deus permitindo para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente possa passar por uma nova etapa, né? Deus, ele não dá nada do que a gente não esteja preparado. Então, muitas das vezes, ele nos prepara. E como que ele nos prepara, né? Nada melhor do que nós passarmos pelo deserto, passarmos pelas aflições, passarmos pelas dificuldades. Então, o próximo tópico que eu vou estar compartilhando com vocês agora, que é o último, é em dias de desesperança persevere. Então, o salmista aqui fala assim: tem questionamentos apesar de convicções. Isto é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude de resistência e fé. Então, aqui está falando que nós devemos perseverar, não desistir. Sabemos que Deus é conosco, porque a gente passa por situações que a gente faz muitas perguntas, como ele diz aqui, ó: por que esquecestes de mim, ó Deus? Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor, foi embora? Por que me perguntam onde está o meu Deus? Então aqui ele estava questionando, perguntando ao Senhor, e a gente faz muito isso no nosso dia a dia, questionar, ter dúvidas, mas isso tudo não pode nos enfraquecer, nos fazer desanimar. Aqui dá o exemplo de Jó, que Jó perseverou por tudo aquilo que ele passou, e ele dizia, quando ele estava passando por tudo aquilo: eu sei que o meu Redentor vive, que ele virá ao meu favor. Então é assim que nós temos que ter o nosso pensamento no dia mau. Eu sei que Deus vive, isso vai passar, isso não vai durar muito. Aí no final ele fala assim: em meio ao sofrimento de alguém, não fale, esteja apenas ao lado acolhendo. Porque muitas das vezes, quando a pessoa está passando por dificuldade, a gente quer apontar o dedo, quer acusar, porque nós não sabemos o que aquela pessoa está passando nem como ajudar. Ore por ela, se coloque à disposição, esteja junto com ela naquele momento que ela está passando, que essa é a principal coisa que você pode fazer. Aí no final ele fecha dizendo: não esqueça a alma, o Senhor Deus é a salvação, Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere, isto vai passar. Então o resumo de hoje, da aula que nós tivemos hoje é: Cristo é a nossa esperança. Aí diz aqui no final: o que nos separa de Deus? Nada. Nele somos mais do que vencedores. Então o nosso emocional, a tristeza, o sofrimento, isso tudo não pode nos afastar, não pode nos separar de Deus, mas tem que nos fortalecer, nos fazer continuar ainda mais na presença do Senhor. Então eu finalizo aqui a nossa aula desejando que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus.